Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou conversar com uma verdadeira imparável em aprovações. Ela é formada em Direito, já foi agente de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, oficial de inteligência da ABIN, assessora técnica da Comissão Nacional da Verdade da Presidência da República e hoje, além de professora do Gran Cursos Online, é consultora legislativa da Câmara dos Deputados, um dos cargos mais cobiçados por concurseiros de todo o país. Além de tudo isso, a Mariana Barreiras tem uma bela história de vida sobre a qual vamos conversar agora. Seja muito bem-vinda, professora Mariana. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada a você, Gabriel. Fiquei muito feliz no primeiro momento em que entraram em contato comigo para a gente fazer essa conversa. Eu fiquei super feliz e é um prazer enorme estar aqui, dividir um pouco da minha história e fazer parte desse time maravilhoso que é o GRAN. Muito obrigado, professora. Antes de iniciarmos aqui, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, religiosamente, há mais de 2 anos, lançamos um novo vídeo aqui que vai te inspirar a jamais desistir. Professora, a sua história começa com uma grande figura que a inspirou a cursar Direito na USP, mas que infelizmente não esteve lá para acompanhar a sua aprovação. Pode nos contar quem é? Posso sim, meu avô materno, se chamava Bernardino e ele era um advogado em São Paulo, advogado de escritório pequeno, enfim, só ele mais um advogado. E ele fez direito na USP, e eu sempre fui muito próxima dele, e eu tinha nele uma grande inspiração. E a primeira vez quando eu falei que eu queria fazer direito, na verdade, primeiro eu quis fazer letras. Aí minha mãe achou que não tinha muito a ver comigo, não. E aí ela me convidou a fazer direito, sabe? Ela falou, não, acho que você deveria fazer direito. E aí, quando eu decidi fazer o vestibular para direito, o meu avô meio que colocou na minha cabeça que eu tinha que fazer USP, e aí nasceu o primeiro problema, né? Achei que tinha resolvido o problema de decidir o curso, e aí eu criei outro, né? Que era passar no vestibular da FUVEST. E como é que foi essa época de preparação para o vestibular? Eu sempre falo disso, eu gosto de falar disso, como sendo, na verdade, foi ali que eu aprendi a estudar, e aprendi a importância de estudar. Por isso que quando eu vou falar de concurso, eu falo, meu primeiro grande concurso foi o vestibular. A FUVEST é muito exigente, vem gente do Brasil, vai gente do Brasil inteiro para São Paulo, os cursos são muito concorridos, o nível de disputa é muito alto, então você ainda no alto da sua imaturidade, você tem que parar para estudar todo aquele conteúdo. Então foi um primeiro enorme, grande desafio que eu tinha. Eu sabia que eu tinha também outras faculdades muito boas em São Paulo que eu poderia cursar, mas eu queria passar no vestibular da USP, queria cursar o curso de Direito da USP, e então eu comecei a estudar. Na verdade, foi engraçado porque o meu colegial ele não tinha nem Física e Química. Então, como não tinha Física e Química, não adiantava eu prestar vestibular, porque eu não ia ser aprovada, não tem como. Então, eu fui fazer um cursinho. Depois que eu terminei o colegial, eu fui fazer um cursinho. Aí eu fazia o cursinho de manhã, eu lembro que eu voltava para casa, eu não lembro que horas exatamente eu saía, mas eu chegava em casa e 2 horas eu tinha que estar sentada estudando. Era só o que eu fazia, então eu tinha que fazer isso, né? 2 da tarde eu começava a estudar e eu ia direto e só parava às 8 da noite. Não tinha videoaula, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né? Então era assim, as apostilas, algum livro talvez, mas era só isso, estudando o dia inteiro. E no final, no meio desse processo, meu avô faleceu. Então, ele não pôde ver, não chegou ao final do ano, né? O vestibular da FUVEST é sempre no final do ano. E aí ele não viu a minha aprovação, mas não teve problema nenhum, porque deu tudo certo e eu tenho certeza que ele acompanhou de onde ele estiver, né? Ele acompanhou essa trajetória. Então, eu fiquei muito feliz de poder ter cursado a mesma faculdade que ele. Depois que deu tudo certo, entrou na USP, aí veio um outro debate, né, por qual profissão seguir, e apareceu o serviço público como uma boa alternativa, um bom caminho.
recomendado, inclusive, por um professor. Como é que foi isso? Gabriel, eu não gostava de direito, vou contar para vocês esse segredo. Eu não costumo falar muito isso, porque às vezes as pessoas podem julgar uma coisa ou outra, mas com o passar do tempo a gente vai ficando mais franca e vendo que não tem problemas, né? Eu, quando entrei na faculdade, depois de todo esse sonho, depois de toda a dificuldade de conseguir ser aprovada, eu comecei o curso e eu não gostava. E eu fiquei um pouco perdida naquilo. Eu falei, ué, mas eu lutei tanto por uma coisa que agora não me preenche. E tudo bem, vamos em frente, vamos ver o que vai acontecer. Eu tive a paciência de continuar no curso, que o primeiro ano de direito para mim não fez muito sentido, mas no segundo ano eu comecei a ter direito penal e criminologia. E aí, quando eu tive criminologia, o mundo se iluminou. Eu falei, não, então peraí, tem coisas que eu gosto. E direito penal também. Eu gostava muito de penal, eu gostava muito de criminologia, gosto muito, né, de criminologia, é a minha matéria do coração. E acho importante a gente falar isso, porque é importante também a gente entender que a gente não precisa gostar de absolutamente tudo que nos envolve. Tem aspectos, eu não gostava de aula de direito civil, eu não gosto de direito civil até hoje. Eu não entendo processo civil, nem até hoje. Meu marido é procurador, ele me conta os casos e fala, não, eu não entendi, deixa. Então, não precisa gostar de tudo, não precisa gostar, até num trabalho que a gente tem, não é todos os aspectos que são favoráveis, mas a gente tem que aprender que a vida adulta é assim, né? Assim como estudar, às vezes eu falava assim, não, mas eu queria encontrar minhas amigas à tarde, e eu falava, não, eu não gosto de estudar, tudo bem, eu não gosto de ficar sentada durante tantas horas todos os dias estudando, mas eu também não gosto de não ter sucesso, eu também não gosto de não ser aprovada, então a gente é um processo de amadurecimento, né? Que vai vindo com o tempo e você vai escolhendo as suas batalhas. Você fala assim, poxa, é difícil estudar. É difícil estudar, mas também é difícil não ter uma boa renda, né? Não ter uma estabilidade. Então a gente vai aprendendo. E aí o que aconteceu nesse processo? Do que a gente estava falando mesmo, Gabriel? Eu já esqueci. Perguntei como é que veio a decisão do serviço público. Aí eu não gostava muito, mas aí eu comecei a gostar de penal e criminologia, mas eu não me via como advogada. Depois dos 5 anos de faculdade, eu não me via como advogada. E aí surgiu esse dilema. Eu falei, bom, eu entendi que tem algumas coisas que eu gosto, mas eu não gosto, não quero advogar. E aí eu fui conversar com um professor que faleceu, inclusive, no passado, um grande professor de criminologia no Brasil, o professor Alvino. Eu conversei com ele, ele é psicólogo. E aí ele me disse, falou assim, Mariana, você está me perguntando uma coisa que, na verdade, você está respondendo. Você quer trabalhar com penal e não quer advogar. Então, aí ele me abriu os olhos. Eu acho que é uma coisa também que é diferente, não sei como está hoje, mas quando eu fiz faculdade, não se falava tanto de concurso lá em São Paulo, na USP. Não é um assunto como é, por exemplo, aqui em Brasília, essa realidade que a gente respira. Então, a grande maioria dos meus amigos virou advogado. Esse era o caminho natural. Ir para concurso é que era o estranho, não se falava disso, não te preparam para isso, não se fala disso no curso. Então, para mim, foi uma coisa assim, era uma descoberta que já estava em mim, mas eu precisei de alguém abrir meus olhos, entendeu? Sim. E aí, quando é que veio o primeiro concurso ali, seja ele a reprovação ou a aprovação, não sei o que aconteceu. Não, teve assim. Aí eu terminei a faculdade, né? Gente, vocês conhecem a caneca mágica, né? Ela tá branca, mas até o final ela vai virar preta. Essa caneca maravilhosa, Gabriel. Essa daí já é do Imparável, você conseguiu ela... Consegui esses dias, chegou agora, acabei de comprar. Não precisava nem comprar, eu te dava uma, mas... Não, mas a gente compra para ajudar a causa social, gente. Olha só, aí o que aconteceu, Gabriel? Eu resolvi, então, que eu ia prestar concurso, terminei a faculdade, ainda não estava... Eu fazia estágio, tinha feito estágio não remunerado no Ministério Público, gostei, era mais para conhecer a atividade do Ministério Público. E resolvi, então, que eu ia prestar concurso. Perguntei para minha família se eles podiam me apoiar. Eu venho de uma família de classe média, a gente nunca passou necessidade, mas também não tinha grandes luxos. Por exemplo, eu nunca fazia viagens internacionais, por exemplo, nada disso. Mas estudava numa escola de classe média, estava tudo bem. E aí eu perguntei, bom, terminei a faculdade, dá para vocês me pagarem um cursinho, alguma coisa? E aí eles me propuseram assim, se propuseram a pagar por 1 ano.
né? Então, era um ano que eu tinha curso presencial, e aí eu ia todo dia para o cursinho de manhã, e à tarde eu estudava. E eu sempre fui indo durante o ano. Aí, um dos concursos que eu lembro, que eu fui para a segunda fase, foi da PGE de São Paulo, Procuradoria-Geral do Estado, né? Procuradoria do Estado de São Paulo. Chegou na segunda fase, eu não entendia nada do que estava acontecendo, assim, eu ainda não estava preparada. Eu entendia as perguntas, mas eu não sabia as respostas, não sabia procurar. Foi o caos, assim. Aí teve outras provas que eu reprovei naturalmente também. Agora eu nem lembro quais foram. E aí chegou no final do ano e eu ia fazer uma viagem por ali, ia pra praia, assim. Ah, lembrei, era a época de Réveillon, né? Eu ia viajar, acho que não sei se era com meu namorado ou se era com as amigas, e eu falei pra minha mãe, posso comprar um vestido que eu vi aqui numa loja? Tinha um cartão de crédito dela que tava comigo pra, assim, eventualidades, né? Eu não tinha cartão, não tinha renda, não tinha nada. Aí ela deixou um cartão comigo pra se precisasse. E aí eu vi um vestidinho, assim, gostei, não era loja cara, nada disso. Aí quando eu liguei pra ela pra perguntar se eu podia comprar, ela fez assim, foi muito engraçado. Pode. Aí eu falei, não, pronto, acabou. Agora eu preciso virar a chave. E eu acho incrível, né, como esses momentos de crise são divisores de água, assim, pra gente. Então, era um vestido, Gabriel, era um vestido que se a gente colocar em moeda de hoje, assim, não era R$100, não ia fazer falta, mas a questão, o que estava ali por trás da fala dela, era muito mais do que R$100. E aí, eu lembro que eu saí, acho que nessa época eu já tinha celular, eu liguei pro meu namorado, que é meu marido até hoje, e liguei para ele e falei assim, Felipe, lembra que você tinha me falado que estava aberto um concurso do Ministério Público para agente de promotoria, que eu nem sabia o que era, porque não existia, era a primeira vez que tinha esse concurso. Ele falou, lembro, mas você falou que não queria prestar. Aí eu falei, pois é, tá aberta a inscrição ainda? Vou olhar aqui. Ele olhou, não tinha internet no celular, né? Ele olhou e falou, tá aberta. Eu falei, me inscreve que eu vou passar nessa prova. Aí ele falou assim, mas Mari, isso era dezembro, a prova é dia 8 de janeiro. E a gente ia passar lembrei, a gente ia passar o Réveillon juntos. A família dele me deu uma viagem, como eu não tinha renda, não tinha nada, a família dele me deu uma viagem para ir com eles para Buenos Aires, era a minha primeira vez, assim. Ele falou, mas a gente tem a viagem para Buenos Aires. Eu falei assim, não, mas eu vou passar nesse concurso, eu vou estudar em todos os momentos possíveis e eu vou passar. Lá fui eu para Buenos Aires com uma mala de códigos. Você lembra que naquela época você pensa, gente, não tinha como você levar material, assim, fácil. Então eu levei uma mala cheia de códigos, um pouquinho de roupa e qualquer horário livre eu estava estudando. Então tem aquela livraria em Buenos Aires, a Ateneu, eu passei uma tarde inteira lá estudando códigos brasileiros e, enfim, minha malinha de livros. E eu consegui aproveitar a viagem, mas consegui estudar. Era meu sonho. E eu falei, não, eu vou dividir meu tempo. E eu fazia, como tá fazendo o Rodrigo agora, que depois de várias horas de lazer vai lá e trabalha, como você faz também nas suas viagens com a Vivi, eu fazia isso. Almoçava com eles, curtia uma piscininha no hotel, mas estudava. Avião, estudando, indo, voltando. O tempo todo que deu, eu estava estudando. E aí eu passei nesse primeiro concurso. Então foi assim, a primeira aprovação foi por causa de um vestidinho. Como é que é depois dessa aprovação? Então foi muito fantástico, né? Assim, era um concurso de nível superior, mas é como se fosse hoje um cargo de analista de promotoria. Até acho que virou esse nome depois de algum tempo. Mas a sensação que eu tive é de que a vida estava começando para valer. Assim. Agora eu tinha uma renda e eu sabia que não ia ser um concurso para minha vida. Eu imaginava, né? Não sabia, a gente nunca sabe, mas eu imaginava porque eu achava que assim era um concurso para eu começar a minha trajetória profissional. E se eu tivesse ficado nesse cargo, eu estaria muito feliz até hoje. Tenho amigos que estão e são super realizados com o que fazem. Basicamente, a gente ajudava os promotores nas investigações mais complexas do Ministério Público. Então, era muito interessante. E tinha um viés operacional também. A gente ia para a rua fazer algumas coisas. Era bem legal. Então, foi uma sensação muito boa. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Muito realizada nesse meu primeiro emprego, assim, eu tenho laços que eu tenho construídos até hoje por causa desse primeiro emprego na esfera pública.
E quando é que apareceu a ABIN na sua vida? A ABIN, gente, a ABIN é muito legal, né? Não posso falar, Gabriel. Próximo assunto. Brincadeira. Gente, a ABIN foi o seguinte. Quando eu trabalhava na MP, como a gente fazia essas investigações muito grandes, a gente fazia muitas reuniões com os outros órgãos. Existe uma coisa que chama SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. E quem coordena o SISBIN é a ABIN. Então, o que acontecia? Nas reuniões do SISBIN em São Paulo, coordenadas pela ABIN e que aconteciam na sede da ABIN, todos os órgãos de segurança pública e congêneres eram convidados. E a gente sempre ia para essas reuniões. Então, íamos sempre, geralmente em dupla, na época eram dois agentes de promotoria, e nós íamos para as reuniões, às vezes alguma promotoria também, e a gente ia trocar figurinhas sobre os principais temas da criminalidade paulista na época. PCC era a principal pauta, sem dúvidas, e a gente fazia também tardes de trabalho. A gente, às vezes, passava horas reunidos lá na sede da ABIN em São Paulo, analisando planilha, analisando material de busca e apreensão e tentando trocar informações sobre o que estava acontecendo. E aí eu conheci a ABIN, porque é normal também que as pessoas não conheçam. Hoje se fala mais da ABIN, naquela época se falava muito pouco. E, para quem não sabe, é a Agência Brasileira de Inteligência, né? Aí eu comecei a ter proximidade, e aí foi muito curioso, porque, vou contar uma anedota. A gente foi para uma reunião, eu e mais uma colega, e nessa reunião, eu vi que teve um momento que ela se afastou, era normal, a gente tinha que interagir com todos os órgãos, e ela estava conversando com o pessoal da ABIN, e ficou muito animada ali na conversa, mas não me falou nada, tudo bem. Passado algum tempo, quando a gente voltou para o MP, ela trabalhava do meu lado, e ela chegou com um livro de história desse tamanho. Aí eu falei, nossa, livro de história? Aí ela falou assim, eu gosto. Aí eu, tá bom. E ela tava lá lendo história mesmo, livro de história, assim, livro didático de história. Aqueles do colégio. Não era didático assim, mas era um livro de história. Não é normal dentro do Ministério Público lá. História do Brasil chamava. Aí eu perguntei, ela falou que era que ela gostava. Eu falei, que legal, beleza. Dali algumas semanas, umas 3 semanas, sai o edital da ABIN. E aquele alvoroço quando sai edital, né? Então tava todo mundo ali na sala, saiu o edital da ABIN, aí todo mundo, gente, saiu o edital da ABIN, não sei o quê, tal. E a gente se juntou em um computador só para ver, não tinha pandemia, né? Todo mundo juntinho, assim. Aí a gente vendo, assim, o edital, e a gente vendo as vagas, as localidades, não sei o que, a matéria. Aí, de repente, ela vira e fala assim, ué, não tem história? Aí eu falei, os meninos, depois eles me contaram, eles tinham avisado para ela que ia sair o edital. E que era para ela contar pra gente já ir, tipo assim, ó, o edital tá para sair, tal, vão se preparando. E ela pegou o último edital, no último edital tinha história, e ela estava estudando história. Mas ela não contou para ninguém que o edital estava para sair. Então, o tiro saiu pela culatra, né? Porque no final das contas, ela quis se adiantar, não contou para ninguém, mas foi estudar uma matéria que tiraram do edital. Aí começamos a estudar. E aí me aparece alguma outra coisa que eu também tive que estudar, assim, eu lembro de eu estudando em avião. Gente, sempre estudando em avião. Não sei por que eu estava estudando em avião. Alguma viagem de trabalho, estudando no carro, estudando em hotel. E aí, passei na ABIN. Foi uma emoção muito grande. Essa foi, assim, uma emoção indescritível, né? Porque a Agência Brasileira de Inteligência, e aí tinha que fazer o curso de formação em Brasília. Aí o meu namorado falou assim, eu falei, bom, eu vou lá fazer o curso 3 meses. Eu vou lá fazer o curso. Ele falou, tá, mas aí depois. Eu falei, não, aí terminando o curso, se tiver vaga em São Paulo, eu volto para São Paulo. Tinha 12 vagas, assim, aparentemente era possível. Aí, Gabriel, eu venho para Brasília, faço o curso, termino o curso, tem vaga para São Paulo. Aí eu ligo para ele e falo assim, então, tem vaga para São Paulo, mas eu não quero ir. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, gente, é um órgão da presidência. O forte é aqui. O trabalho que eu gostaria de fazer é aqui. Então, assim, eu quero combinar com você o que a gente faz. Aí ele foi maravilhoso e falou assim, não, fica tranquila, você fica aí, eu fico aqui, a gente vai indo e vendo o que acontece e uma hora vamos ver o que vai dar. E a gente ficou namorando à distância por anos enquanto eu estava na ABIN. Mas deu tudo certo. E depois da ABIN,
veio à Câmara dos Deputados, aí numa situação bem diferente, né? Você estava grávida, já muito bem empregada, já professora, uma rotina com muitos afazeres diversos, né? E me parece que a prova caiu quase no dia de nascimento do seu filho. Foi. Como é que foi isso? A história para mim foi muito incrível, assim. Eu estava na ABIN, eu gosto muito da ABIN, tenho um carinho imenso até hoje pela ABIN, mantenho contato com muita gente de lá. Fiquei 8 anos na ABIN. E já tinha ouvido falar no concurso de consultor, mas nunca tinha tido muito interesse. Eu ouvi falar enquanto eu estava aqui em Brasília, né? Assim, lá na ABIN, o pessoal comentando. E aí, um dia, eu estava trabalhando, nessa época, eu estava na ABIN, mas eu estava cedida para a Presidência da República, para a Comissão Nacional da Verdade. E aí, eu estava trabalhando e saiu esse edital. Aí o pessoal avisou, saiu o edital, não sei o que, tal, consultoria da Câmara. Aí eu fui olhar, eu falei, nossa, interessante. O salário é muito bom, o trabalho é legal. Então, vamos lá, né? Acho que eu vou prestar. Aí fui descendo ali o edital, aí data da prova, 20 de março. Aí eu, data prevista do parto, 21 de março. Era um dia de diferença. Aí eu já tava grávida, né? Porque quando saiu o edital, eu já tava grávida. Aí, falei, bom, agora vou fazer essa prova, né? Vou fazer grávida. Aí, liguei pro meu marido, nessa época a gente já tava casado, aí eu falei, Felipe, vou fazer... Saiu consultora, ele falou, eu vi, o pessoal tá vendo aqui. Aí ele falou, mas não dá pra você fazer, né? Eu falei, por quê? Aí ele falou, é um dia antes da data prevista do parto. Eu falei, tá, é um dia antes. Se é um dia antes da data do parto, dá. Aí ele, mas Mariana, olha, não sei. Sabe como é? Primeira gravidez, isso aqui. Eu falei, não, vai dar, vai dar. Eu tive uma atitude de muita crença. Daí, quando a gente foi ao médico, explicou a situação para ele, que a gente envolveu o médico nessa história, o médico falou, olha, você tem que ter consciência que pode ser que não dê. Então, você invista tudo que você pode nesse concurso, beleza. Mas, assim, tenha consciência de que pode ser que você não faça essa prova. Aí eu falei, tá bom. Aí, sabe qual era meu sonho? Meu sonho era estar fazendo a prova, assim, aí quando estivesse terminando já estourava a bolsa, aquela coisa cinematográfica, mas não teve nada disso. Aí, o que aconteceu? Eu fui estudando para todo mundo não. Tô sendo muito injusta falando isso, mas eu lembro de algumas pessoas para quem eu falei, vou fazer a prova, não sei o que, mas é junto. E as pessoas falavam assim, não, mas você vai estudar grávida? Eu falei, gente, é a melhor coisa, porque eu adoro sair à noite, adoro tomar um chupinho. Não tô podendo fazer nada disso. Então, eu fico estudando, entendeu? Tipo, muito melhor. Aí, foi até curioso, porque eu me preparei pouco para maternidade, não li nada de maternidade, nada. Porque eu ficava estudando, aí eu estudava, eu tinha que trabalhar, então eu estudava, acordava às 5h40, 6 horas eu estava estudando. De pijama mesmo, ia até umas 9. Aí eu ia para o trabalho, trabalhava, nadava na hora do almoço, rapidinho, e depois voltava, trabalhava. Quando chegava em casa à noite, ia estudar, assim, só parava para comer durante 3 meses, porque é sprint, né? Porque estudo depois de edital, tava fazendo sprint. Estudava sábado, estudava domingo, todo dia, assim, não tinha dia. Ali foi imparável, assim, porque aí eu sabia também que era um concurso de muita exigência. E grávida, né? Aí às vezes ficava sem posição, a barriga foi crescendo muito, eu não conseguia mais. Era engraçado, eu apoiava o lápis e a borracha, assim, no barrigão, aí ficava lendo, mas você vai ficando longe, assim, da mesa, né? Mas tudo bem, o negócio foi indo até que o médico falou, olha, acho que não vai dar, acho que vai nascer antes. Eu falei, não, vai dar. Eu tô conversando aqui com ela, era uma menina, né, uma menina. Aí eu, não tô conversando com ela, não vai nascer não, tá tudo bem. E no final das contas, só eu acreditava. O médico não achava que ia dar certo. E eu falei, não, fica tranquilo. Aí ele ainda falou assim, você não quer fazer uma cesárea antes? Porque aí você garante que você vai pra prova? Eu falei, não, eu vou fazer grávida, porque depois de cesárea eu não vou fazer. Eu sei como é pós-parto. Quer dizer, não sabia, né? Que era muito pior do que eu pensava, muito mais difícil do que eu pensava. Aí eu falei, não, eu vou fazer grávida. Aí eu fui fazer grávida, de 40 semanas, 9 meses, né, de gravidez. Eram 2 domingos. O último aqui era o dia 20. Eu fiz a prova, Gabriel, com dor.
Eu acho que eram 2 turnos. Era de manhã e à tarde, uma coisa assim. Ah, não, era um dia só, era um domingo só, só que de manhã era a prova objetiva e à tarde a prova escrita. Eu fiz a prova com muita dor, do começo ao fim. Dor física, dor, contração, minha barriga contraía o tempo todo. A minha vontade de chorar, eu tinha muita vontade de chorar de dor, mas eu tentava não pensar na dor e falei, não, vamos até onde eu conseguir. Se eu não conseguir mais, tudo bem, eu paro, não tem problema, mas eu vou até onde eu conseguir. E outra curiosidade é que quando você pede atendimento especial para o Sebrasp, eu falei para eles que eu estava grávida, você tem que entregar uns documentos, um atestado. E aí eu entreguei esse atestado, pelo tempo ali que eles olharam, eles falaram, não, essa mulher ela já vai estar na sala de lactantes. Então, quando eu cheguei para fazer prova, não tinha lugar, eu não estava na sala de gestante. Aí falaram assim, a gente olhou aqui os seus documentos, a gente achou que você já ia estar com neném, e você pode fazer a prova, levar o neném, né, para mamar lá. Aí transfere minha cadeira para outra sala, tá? Mas aí no final consegui fazer a prova. Foi assim um desafio enorme, enorme. Essa foi a prova mais difícil da minha vida. No final a minha letra, na prova escrita, a minha letra já não saía. Era como se, sem brincadeira, a minha mão não obedecia o meu comando. A letra com a qual eu fiz a prova, as últimas folhas, porque era uma prova muito longa, eu tinha que fazer discursos a favor, contra. Aquela letra não é minha, assim. Eu achei até que o examinador não ia entender, que eu ia perder pontos e tal. Mas eu tava, assim, muito confiante, porque eu dominava muito o tema dos discursos, eu tinha estudado muito aquilo. E aí, eu achei que não ia dar tempo, eu correndo para fazer, porque eu tinha que ir no banheiro com mais frequência, porque grávida tem a bexiga exprimida, então precisa ir no banheiro toda hora, então eu perdia muito tempo com isso. E aí começou o relógio a adiantar, a minha mão não obedecia, eu achando que não ia dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Gabriel, eu juro para você, a hora que eu escrevi a última palavra, pus o ponto, tocou a sirene. Gabriel, eu chorava, mas eu chorava na cadeira, assim, eu chorava. Aí veio todo mundo, o que foi? Tá nascendo. É legal que você tá grávida, se qualquer lugar que você chorar, acham que tá nascendo. Aí eu, não tá nascendo, mas eu estou esgotada, acabou pra mim, eu tô assim, não tem mais nada de mim aqui. Aí eu fui andando para a porta, meu marido tinha ido me buscar, já não estava dirigindo mais. Eu fui andando, eu chorava de escorrer lágrimas, assim. Aquele andar de grávida, já de 9 meses, as pernas assim, já afastadas. Aí ele, o que foi? Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu só tô muito cansada. E eu entrei no carro, eu fui me acalmando, assim, de estar ali e tal, mas eu ainda fui chorando no caminho. E aí o obstetra me ligou no dia seguinte. Falou, Mariana, e aí fiz a prova. Ele falou, então tá, eu preciso fazer seu parto hoje, porque ele tava monitorando tudo, né? Ele falou, eu preciso fazer seu parto hoje. Eu falei, eu não tenho condições, eu não consigo, eu tô absolutamente esgotada. E aí ele falou, tá bom, mas é o seguinte, se você não estiver às 5 horas da manhã, de amanhã, no hospital, que a gente tinha combinado, você pode procurar outro médico. Eu falei, não, eu vou estar lá, pode deixar, só que eu preciso de um dia para descansar. Eu fugi do médico esse dia, que era o dia para eu ter o neném. E no dia seguinte, às 5 da manhã, 5 e pouquinho da manhã, a minha filha nasceu. Nasceu ótima, com saúde, não sei o que, tal. E deu tudo certo, né? Aí fui aprovada no concurso, fora das vagas. Eu lembro que até teve alguns comentários que as pessoas acham que é maldade, mas não é só engraçado. Quando eu comentei com a minha sogra, né, falei pra ela, falei assim, eu passei. Aí, ai, que legal, Mariana. Eu falei, mas eu passei fora das vagas. Ela, mas por que você fez isso? Por que você não passou dentro? Eu falei, então, eu queria, né, mas eu passou dentro. Por quê, né? Eu queria, não foi de propósito. Mas eram só 3 vagas, eu passei em 5ª. E aí tem uma outra coisa também, que foi a luta pela nomeação, que depois, né, isso aconteceu em 2014, o concurso, e aí eu fiquei, né, como excedente, e aí eu tive uma batalha gigantesca na Câmara dos Deputados para conseguir minha nomeação. Eu vivia lá, foi um outro concurso que eu passei, foi ficar indo na Câmara é uma casa política, né, então a gente tem que ficar insistindo, pedindo pela nomeação. E no final das contas, eu fui nomeada no último dia de validade do concurso, no último minuto. O meu nome foi enviado para o Diário Oficial. E nesse dia só foram nomeados 2 consultores, é um concurso grande, mas o presidente, que era o Maia na época,
não e pretendia fazer mais nomeações, mas aí no final, no último dia, no último minuto, ele mandou 2 nomes para o Diário Oficial, e aí o meu nome estava lá. Aí foi incrível. Se eu não me engano, o professor Wellington Antunes estava também, não sei. Quem? Professor Wellington Antunes. Ele é do meu concurso, mas ele é mais esperto, sabe por quê? Porque ele passou mais bem colocado do que eu, então ele já tinha sido nomeado. Ah, sim. E aí a gente foi da mesma sala, inclusive. Eu lembro que ele comentou também que demorou um bocado, mas veio, né? E boa pergunta, o que te fez passar por tudo isso para ingressar na Câmara dos Deputados? E eu digo isso porque você já estava bem empregada, já tinha uma situação confortável, estava grávida, tudo bem, ganha mais, mas era um desafio hercúleo, com nenhuma garantia que daria certo, inclusive passou, mas ficou fora, não teve que esperar um tempo. Por quê? Por que passar tudo isso? Olha, Gabriel, foi uma questão muito pessoal minha. Eu sou muito apaixonada pela ABIN até hoje. Incentivo muito os alunos que querem estudar para a ABIN. Fui parar no GRAM por causa do concurso da ABIN, né? Sou muito grata também a todo mundo que me convidou e me levou para ir, porque foi assim uma experiência incrível e continua sendo até hoje. Então, como trabalho, eu recomendo muito a ABIN. Eu tive um problema pessoal na ABIN, um caso que eu não gostei do desfecho dele. E na ABIN te ensina muito a tem uma palavrinha mágica que eles ensinam quando você entra para o curso de formação, que é resistência à frustração. Então, se um trabalho não termina bem, você tem que ter resistência à frustração. Se você perde um alvo que você está seguindo, você não pode se abalar, você tem que ter resistência à frustração. Eu acho esse conceito muito legal. Mas nesse episódio específico, eu empreguei muito esforço num trabalho absolutamente gigantesco. Deixei de ir em vários eventos que eram importantes para mim, casamentos de super amigos, para fazer um trabalho gigantesco e por contingências que não são apenas internas à ABIN é um órgão da presidência, enfim, por uma série de fatores, o desfecho me desagradou. E eu fiquei com aquilo magoado dentro de mim, mas eu nunca perdi o meu carinho, o meu amor pela ABIN. Então eu fiquei com aquilo assim, quem sabe um dia talvez eu preste outro, mas não tinha nada, como se fala, nada muito, não era assim uma coisa que eu tava indo atrás, eu tava em stand-by, sabe? E além disso, a questão salarial é muito importante também. Eu logo engravidei de novo, então eu tinha outro filho, escola para pagar, chuva de boleto, né? Então, quando abriu o edital, juntou o útil ao agradável. Eu estava nesse momento de ter tido esse dissabor, que já estava curado no final das contas, mas assim, eu estava com esse radar ligado e o salário na Câmara era muito, muito atrativo. Então, acabei unindo o útil ao agradável, mas de fato, foi um movimento hercúleo, muita gente não entendeu. E depois também, quando eu passei, falei para as pessoas que eu tinha passado, mas que eu estava fora das vagas, o que eu mais ouvi foi: não vai chamar. Não vai chamar. Passou em que? Não chama. Então, também é incrível como essas descrenças alheias servem como combustível para as nossas crenças, né? Para as nossas fés. Você fala assim: não, eu posso não conseguir, eu posso não ser nomeada, mas eu vou fazer de tudo. Quando eu estava lutando pela minha nomeação, que era uma coisa muito cansativa e, assim, muito difícil, acho que foi a etapa mais difícil desse concurso, foi essa. Tinha hora que eu falava: eu vou desistir, eu não aguento mais. E meu marido falava: você não vai desistir. Você não vai desistir, você passou nesse concurso grávida de 9 meses, tendo contração o dia inteiro. Você vai até o final. Se você não for nomeada, porque eles não querem, tudo bem. Mas você vai até o final fazer a sua parte. E aí foi isso. Legal. Muito forte a história. Parabéns aí pela dedicação. Obrigada. Valeu. Professora, qual conselho final você daria para quem nos acompanha hoje e está passando por um momento difícil ou escutou, como você escutou, vários comentários alheios, que não vai dar certo, que o concurso não é para ela? Soma-se a isso tudo a questão do contexto atual do Brasil e do mundo, né, de muito desafio, de muita incerteza. O que você diria para essa pessoa não parar, para ela não desistir, para ela ser imparável como você é e foi na sua história? Eu acho que
a gente tem que olhar muito para dentro e um pouco menos para fora, e principalmente no tempo de redes sociais. Honestamente, Gabriel, eu acho que hoje as facilidades tecnológicas que a gente tem, elas são incríveis, e o GRAM é uma prova concreta disso, mas a tecnologia, ela pode trazer para a gente uma enxurrada de influxos que podem acabar prejudicando. Então, eu acho que a gente tem que olhar mais para os nossos próprios sonhos. Eu sempre digo aquilo que eu falei lá no comecinho. Estudar é difícil. Dizer não para as coisas é difícil. Mas você tem que escolher quais são as dificuldades que você quer enfrentar. Tudo isso é difícil, mas não ter uma tranquilidade para dormir à noite sabendo que você tem como pagar as suas contas também é muito difícil. Não ter a garantia de um emprego estável também é difícil. Mas, claro, existem muitos empregos que não são estáveis e que são bons também. Então, eu digo sempre isso, escolha suas dificuldades e eu falo muito para os alunos, parem de agir como crianças, consigo próprios. A gente tem que ser adulto com a gente mesmo. Sabe que uma vez eu fui na nutricionista e ela falou assim, eu falei para ela assim, mas eu gosto muito de, eu não lembro o que era, mas digamos assim, Coca Zero. Ela falou assim, tá, eu entendi. Aí eu falei, mas eu gosto muito. Ela falou assim, eu já entendi, mas você é adulta. E você sabe fazer suas escolhas. Você não é mais uma criança. A criança é que ela não aceita o não e que ela quer porque quer. Como é criança? Eu quero isso, mas não pode. Mas eu quero. Então, assim, agir como adulto consigo mesmo. Olhe para si dentro. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si como um adulto olha para dentro de si. Tem que olhar para a vida com responsabilidade e escolher as batalhas que você quer. Agora, também não fica se enganando. Se não tá nessa de verdade, deixa para quem tá, vai escolher outro caminho, que tem outros caminhos maravilhosos. Mas se é para entrar no mundo de estudo, entra de coração, entra de corpo inteiro. E para de ouvir um pouco do que os outros falam, porque sempre vai ter gente para falar. Sempre. Não importa se é o primeiro concurso, se é um concurso assim ou se é um concurso assim. Sempre vai ter gente para buzinar e, sabe, dizer que não vai dar certo. Bom conselho. Eu gostei desse. Escolha as suas dificuldades. Talvez vire até um artigo aí. Aí eu te cito lá para dar o crédito. Beleza. Muito obrigado, professora, pela participação aqui, pelas lições, por contar um pouco da sua história tão inspiradora e pela parceria no Gran Cursos Online, que tem ajudado e vai ajudar ainda muitos alunos. Prazer estar aqui com você hoje. Beleza, o prazer foi meu. Uma boa noite para você que nos acompanha, ou boa tarde, ou bom dia, não sei que horas você está assistindo a este vídeo. Não deixe de assinar o nosso canal, ative as notificações, deixe seu comentário aí com seu feedback e volte sempre. Queremos você aqui, sempre imparável rumo aos seus grandes sonhos. Até a próxima. Tchau, tchau.